Fala pessoal, aqui é o André Doria e nós estamos relançando hoje os 5 minutos de assistência. A ideia dos 5 minutos de assistência é a gente falar sobre assistência em 5 minutos. Vocês vão notar que geralmente eu passo um pouquinho dos 5 minutos. Mas vamos manter o nome, porque o nome inicial foi 5 minutos de assistência, ok? Hoje eu quero trazer para vocês um fato que é extremamente importante. Saiu as notícias essa semana de abril, hoje são 13 de abril, sexta-feira, 13 de abril de 2018, que o Brasil voltou a ter aumento na extrema pobreza. O IBGE fez a divulgação de informações que mostram que aproximadamente 14,8 milhões de brasileiros voltaram à extrema pobreza. A gente vai repercutir um pouco sobre isso e mostrar o que os principais veículos, os principais meios de comunicação têm colocado a respeito disso, como eles têm tratado essa questão, tá bom? Eu vou chamar vocês para me acompanhar aqui no computador e depois a gente volta, tá? Bem, aqui a gente está na primeira página de pesquisa, né? A gente colocou aqui extrema pobreza aumenta no Brasil e a gente vê logo como principais notícias duas notícias, uma do Valor Econômico e outra do Brasil de Fato. O Brasil, no Valor Econômico, o título é simples: pobreza extrema aumenta 11% e atinge 14,8 milhões de pessoas. Já o Brasil de Fato traz pobreza extrema aumenta 11% no Brasil no último ano. Economistas culpam trabalho informal. Então vamos para essas duas notícias, tá? A primeira do Valor Econômico. O Valor Econômico ele traz aqui pra gente apesar da queda da inflação e do início de recuperação da atividade econômica, a pobreza extrema continuou se alastrando pelo país em 2017. Levantamento da LCA Consultores, a partir dos microdados do PNAD, continua, divulgada ontem pelo IBGE, mostra que o número de pessoas em situação de extrema pobreza no país passou de 13,34 milhões em 2016 para 14,83 milhões no ano passado, o que significa um aumento de 11,2%. Beleza, um ponto importante, ele está levantando aqui a informação de que a inflação, que é um dos principais sinônimos de evolução da economia, segundo eles, de aumento da economia, segundo eles, a inflação está baixa, mas mesmo assim a extrema pobreza continua a crescer. Eu chamo a atenção para esse fato porque a vinculação à inflação para o crescimento econômico é mas para o desenvolvimento econômico é outra. E essas são duas linhas totalmente divergentes. Enquanto o crescimento econômico versa crescer apenas o bolo sem haver distribuição, o desenvolvimento econômico versa pelo aumento da arrecadação, pelo aumento do produto interno bruto, mas com distribuição de renda. E a distribuição de renda no Brasil é feita através dos programas sociais, prioritariamente pelo programa Bolsa Família, que foi estabelecido em 2003, no primeiro ano de gestão do governo Lula, e que vem até hoje fazendo transferência direta de renda para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Notem, a ONU tinha um mapa da fome que foi estabelecido, e desde que esse mapa foi estabelecido, o mapa da fome, o Brasil sempre esteve lá. O Brasil saiu em 2014 do mapa da fome, mas a crescente no aumento de pessoas em situação de extrema pobreza no último ano mostra pra gente que a gente está no caminho de volta para o mapa da fome. Então vamos voltar para a matéria. O avanço da pobreza é considerado um dos grandes retrocessos da recessão econômica após anos de avanço na área. Segundo Cosmo Donato, economista da LCA, a expectativa era que a retomada econômica fosse capaz de produzir números melhores no ano passado. Um dos fatores por trás da piora, acredita, foi o fechamento de postos de trabalho com carteira assinada, que tem garantias trabalhistas e isosalariais. Bom, com esse contexto econômico que nós vivemos, indiscutivelmente fica impossível acabar com a pobreza ou diminuir a pobreza. O que nós estamos vendo é a precarização do trabalho, né? A reforma trabalhista ela veio para esse fim, fragilizar os vínculos trabalhistas e por isso lançar mais gente
para o mercado informal. Quando você está no mercado informal, você pode ou não ser remunerado. Não tem garantia de que o seu trabalho vai gerar renda para você. E isso te coloca em uma situação de vulnerabilidade por renda, né? De vulnerabilidade de acesso à renda. Esse é um dos fatores principais que ocasionam a pobreza e a extrema pobreza no Brasil. Ele continua: no lugar desse emprego, o mercado de trabalho gerou ocupações informais de baixa remuneração e ganho instável ao longo do tempo. A própria crise fiscal dos estados afeta indiretamente ao gerar menos empregos para essa parcela mais pobre da população, que geralmente é menos instruída. Estou falando de postos relacionados às obras públicas, por exemplo. Eu não vou continuar aqui lendo a matéria. Até porque vocês têm acesso, é só vocês botarem lá, como eu fiz aqui, e vocês vão conseguir identificar o que está acontecendo, tá? O que eu chamo a atenção é pro modus operandi da economia. O que está sendo colocado em prova, o que está colocado em xeque, é que o modelo adotado pós-golpe, pós saída de Dilma, é da implementação do poder econômico, né? Do aumento, do crescimento da economia, não do desenvolvimento econômico como foi pautado nos últimos governos petistas. Essa grande diferença de direção leva a gente a uma construção diferente de sociedade. Ao passo em que para o crescimento econômico a fragilização dos vínculos trabalhistas é importante, porque o empresário passa a pagar menos e passa a ter um poder maior de barganha frente aos trabalhadores, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico vão para uma vertente diferente. A vertente da proteção do trabalhador, da proteção do trabalho formal, entendendo que o trabalho formal é quem vai gerar a saída dessa fragilidade de renda, de acesso à renda. Quando você tem regras mais rígidas referente a isso, você acaba por trabalhar de forma melhor essa relação entre salários e recebimento. Outro ponto que é importante a gente salientar, outro ponto que é importante a gente trazer, é que essa perspectiva é a perspectiva da política de governo, ou seja, a política de governo que está sendo implementada, ela está sendo implementada para favorecer os 10% mais ricos do Brasil e não para favorecer o restante da população que se encontra em uma situação bastante delicada. A crise econômica, do ponto de vista da economia global, ela melhora a situação do Brasil para quem tem dinheiro, mas ela piora para quem precisa do pouco recurso. E uma coisa que é bom a gente fazer uma comparação é que a grande maioria das pessoas, a grande maioria absoluta das pessoas, elas estão inseridas nas camadas mais baixas. Até a classe média, que se acha melhor nessa relação, ela está mais próxima do ponto de vista do extrato social do pobre do que do rico. Porque a disparidade entre classe média e rico é gigantesca. Eu estou falando classe média, pessoas que geralmente recebem mensalmente, têm renda familiar mensal por volta de 50 mil. Ricos, eles têm renda familiar mensal por volta de 30 milhões. Então é uma disparidade monstro. Quem recebe 50 mil está mais próximo de quem recebe 800, 900 mil reais do que quem recebe 30 milhões. E é isso que a classe média brasileira não percebeu. Quando ela luta para a diminuição dos direitos da classe trabalhadora, do pobre brasileiro, ela luta contra si. Porque ela encarece o custo de vida para ela também. Ela encarece o custo de vida no sentido de que ela diminui a segurança que ela acredita ter. Ela passa a ter que gastar mais para ter uma suposta segurança. No Brasil hoje nós vivemos uma situação de insegurança total. Mas quanto maior for a desigualdade social, maior será o substrato dessa desigualdade através da violência. Ou seja, as expressões da questão social dentro da desigualdade social, ela se mostra através da pobreza, ela se mostra através do aumento da violência, ela se mostra através do aumento do preconceito, ela se mostra através dessa destruição do que seria um país igualitário. Bom, esse vídeo já se prolongou,
O meu objetivo com esse vídeo é chamar um pouco a atenção de todos vocês que acompanham o canal, de quem está passando, de quem está chegando, de que o processo de construção de uma sociedade, e eu falo de uma sociedade, não de uma pessoa, de uma família, ela tem laços diretos com todo o processo econômico que está em voga. Ou seja, o meu crescimento, o seu crescimento só vai ser possível se a sociedade tiver a possibilidade de crescer junto. Tá? Tem um ditado que eu gosto muito. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, essa lógica vale para praticamente tudo na vida. Se você quer um crescimento vertiginoso, se você quer ficar milionário, faça sozinho. Se você quer rápido, faça sozinho. Agora, se você quer se manter, se você quer manter as conquistas que você pretende alcançar, vá acompanhado. Porque quanto mais pessoas lutarem pelo mesmo objetivo que você, pelos mesmos ideais, maior a probabilidade de você conseguir êxito. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Esse foi uns 5 minutos de assistência que acabou passando. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um dislike, não tem problema não. Esse é um espaço democrático. Até para você fazer o seu comentário contrário ao que eu trouxe para você. Beleza? Se ficou com dúvida, se você quer expressar seu sentimento de indignação, ou se você concorda com o que está acontecendo, que é esse o caminho mesmo, coloque aqui nos comentários abaixo. Nosso comentário não tem filtro, então todo mundo vai poder ver o que você postou. Só te peço um favor, não me xinga, tá? Valeu, abraço e fui!